tarde a todos. Em nome da Livraria Letras Lavadas, queremos agradecer a vossa presença. Não é? Hoje um dia especial, não é? Com os dias especial, mas esse também é um dia especial, que é o Dia da Mulher. Lembramos, e por que não fazer uma conversa sobre tantos temas, não é, que nós mulheres nos debatemos diariamente em todos os níveis. E lembramos de alguns nomes e convidamos aqui presente, Fernanda Mendes, psiquiatra e sexóloga, Natália Bautista, assistente social com especialidade em medicina familiar, e para moderar a nossa já muito da casa, não é? Maria Amália Lopes. Obrigadas por terem vindo, fazerem parte da nossa casa também, e espero que seja um momento agradável e estejam à vontade, sintam-se em casa. Obrigada, Obrigada. Então, boa tarde, vamos fazer mesmo isto como uma conversa, e eu gostaria que fosse mesmo uma conversa bastante transparente e pessoal, que nos possa saber. Pelo menos eu gostaria de pôr aqui algumas questões, parecendo gerais, que são muito específicas. E então eu queria começar por agradecer à Letras Lavadas este honroso convite para estar aqui com duas maravilhosas mulheres e com todos vós neste dia que hoje se assinala. Vou começar por apresentar as convidadas. Portanto, aqui à minha esquerda tenho a doutora Fernanda Mendes, minha amiga de há muitos anos, 25 para aí, já lá vão, quase 25. Portanto, que toda a gente conhece. Ela nasceu em Canelas, no concelho de Aroca, esteve no Brasil, onde fez os estudos básico e secundário, cursou medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e formou-se em psiquiatria. Reside nos Açores, onde exerceu a sua atividade profissional no Hospital de Ponta Delgada desde 85, foi diretora do Serviço de Psiquiatria, presidente do Conselho de Administração e presidente da Comissão Instaladora do Hospital do Divino Espírito Santo. Presidente do Conselho Médico da Região Autónoma dos Açores da Ordem dos Médicos no triênio 93-95, é sócia fundadora, vice-presidente e presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, e onde é também sócia honorária. É terapeuta na consulta de ginecologia, psicossomática e sexologia. Criou e foi responsável pela consulta de terapia de casal e sexologia no Hospital de Ponta Delgada. Colaborou com as escolas de enfermagem de Coimbra, dos Açores, a Direção-Geral de Saúde da Zona Centro, uma série de instituições. Apresentou 12 programas sobre sexualidade na RTP Açores em 2006. Colaborou com a RTP1 no programa À Praça, com a rúbrica mensal Sexualidade e Afetos, desde fevereiro de 2018 a 2020. Fez pós-graduação em Gestão de Unidades de Saúde pela Universidade Católica de Lisboa e em Justiça Europeia dos Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Foi deputada à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, onde nos conhecemos, secretária regional dos Assuntos Sociais e vice-presidente da Assembleia na 8ª legislatura, onde eu estava exatamente também. Publicou Sexualidade Redonda e Circular em 2014, com Letras Lavadas, Fios Tecidos ao Vento em 2018, também pela Letras Lavadas, e Serviço Regional de Saúde, Identidade e Desenvolvimento, também pela Letras Lavadas. É considerada a primeira mulher em Portugal a trabalhar em terapia sexual no âmbito de sexologia clínica. Doutora Fernanda, muito obrigada por estar connosco. Depois temos a doutora Natália Bautista, que eu conheci hoje, quer dizer, já conhecia de nome, tenho familiares a trabalhar no seu lugar, portanto, eu sirvo de trabalho. Eu gostaria de dizer que, então, a doutora Natália é uma mulher, diz-se uma mulher espanhola com 2 costelas açorianas, iniciou a sua trajetória profissional na sua terra natal, como técnica de serviço social Complutense de Madrid, viajou até, eu penso que seja Granada, não é? Viajou até Granada para especializar-se em mediação familiar pela Universidade de Direito de Granada. Em 2008 chega aos Açores através da Bolsa de Estudos do programa Leonardo da Vinci como estagiária no Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica em São Miguel.
Nesse mesmo ano e até 2009, trabalha como técnica na Associação Feminista Omar Açores, onde faz parte, entre outros, do projeto Sexualidade e Género e Tu Existes, Tu Contas, grupo de mulheres imigrantes. Após estes projetos, passa a fazer parte do quadro do Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica, na equipa multidisciplinar de terapia familiar, na qual trabalha até à data. Sempre com a sua base aqui em São Miguel, inicia a sua formação em terapia familiar entre Madrid e Lisboa. Em 2014 obtém o título de terapeuta familiar pela Sociedade de Terapia Familiar Portuguesa, ficando membro efetivo da dita sociedade. Em 2015-2016 viaja para a Espanha e frequenta a pós-graduação de terapia sexual e de casal no Instituto de Sexologia Al-Andalus, em Granada, obtendo o título de terapeuta sexual. E finaliza a sua formação na área, obtendo o título de sexóloga nesse ano na Fundação Sexpol de Madrid. Em relação ao associativismo, a Natália é associada da Associação Cultural de Silêncio Sonoro, desde a sua fundação, onde dirige e mostra a Mostra de Cinema de Igualdade de Género Imprópria, que já está há quantos anos? Vai na 5ª edição, exatamente, obrigada. Também nos últimos 5 anos integrou a direção da Omar Açores, assumiu o cargo de presidente da Associação para o Planeamento Familiar, Saúde Sexual e Reprodutiva dos Açores, sendo muito orgulho em poder dizer que é cofundadora do projeto Amar Açores pela Diversidade, que se constitui desde 2021 como o único centro de atendimento especializado à comunidade LGBTIQ+, na região autónoma dos Açores. Identifica-se como terapeuta familiar e sexual. Obrigada por estar aqui connosco. Então, após isto, é subejamente conhecida a razão pela qual nos encontramos aqui hoje, porque o ser humano, sendo um ser tão especial, precisa de arranjar dias comemorativos para quase tudo. É o Dia Internacional da Mulher, é o Dia Internacional do Homem, o Dia da Criança, o Dia do Animal, o Dia da Floresta, enfim, uma série de dias, porque parece que é necessário que nos recordemos que é preciso respeitar o outro na sua diversidade e na sua especificidade. E, portanto, nasce este Dia Internacional da Mulher. Eu não vou contar a história porque já está subejamente conhecida, mas porque é que foi necessário criar um Dia Internacional da Mulher? Porque, efetivamente, a sociedade patriarcal acaba por impor um ritmo de desconhecimento à própria mulher, rebaixando-a, relegando-a para um papel secundário que não pode continuar e que, apesar de todas as batalhas que já foram feitas, ainda hoje, em pleno século XXI, elas continuam a fazer sentir. E, portanto, nunca é demais comemorar este dia. Nesta comemoração e em todas as comemorações que hoje existirem, os meus parabéns àqueles que se disponibilizam de mãos dadas com os homens, porque isto não é uma batalha contra os homens. E esta mudança, este respeito pela mulher, a dignificação, tem que ser feita de mãos dadas com os homens. E não pode ser contra, não é nunca uma batalha contra. Os homens têm alguma dificuldade em entender isto, a própria sociedade, as culturas têm dificuldade em entender esta pretensão das mulheres, porque não reclamamos mais nada senão aquilo a que temos direito enquanto seres vivos. Portanto, seres vivos como os homens, temos exatamente os mesmos direitos e os mesmos deveres. Portanto, e é esta a razão pela qual eu gosto muito e também dinamizo há vários anos a Cimeira Feminina. A doutora Fernanda Mendes esteve na primeira. E de maneira que acho muito importante que se debatam estas questões, porque é inadmissível que em pleno século XXI ainda subsistam estas diferenças. E depois, se permitam-me que recorde só o momento crucial e tão grave que a humanidade está a atravessar hoje. E a humanidade não pode prescindir das mulheres. Nós fazemos a diferença para criarmos juntos um mundo mais humano, um mundo mais íntegro, um mundo mais justo. Não pode ser feito
à parte da mulher ou relegando a sua individualidade para um plano secundário. Nós hoje, neste encontro, escolhemos debater mas eu lançava, eu peço desculpa, eu embalei aqui um bocadinho e queria dizer-vos que tinha pensado lançar-vos uma questão já inicial às duas, saber das vossas sensibilidades, mas que muito gostaríamos de contar também com as vossas intervenções. Façamos disto um encontro familiar, não é? Em que falamos com abertura, com tranquilidade e com verdade, essencialmente com verdade. Acho que é preciso trazer verdade às situações. Então, a questão que eu lançava aqui para as duas era exatamente esta. Neste século XXI em que nós já nos encontramos, a mulher continua a viver sobre este estigma, e nomeadamente da sexualidade, da violência, levando a que nós vivamos cercadas de mitos, de estigmas e desinformação. Isto é verdade, Fernanda? Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu, para responder a essa pergunta, tenho que voltar um bocadinho atrás. Ou seja, vou ler aqui um pequenino texto e responderei. A minha costela. Sou feita da costela que não veio de Adão. A minha costela, que não veio do Adão, também não é de barro, é osso no feminino. Dela nasci com tudo que a faz ser diferente e ao mesmo tempo igual na matéria orgânica da costela que não me originou. A minha costela, que nunca foi de barro, nem nascida de Adão, é avisada. Sabe que esse velho material, o barro, é presença disfarçada e que para o evitar, persistência e energia são necessárias, coisa que o Adão desconhecia. Reconheço que a costela que me deu origem é sagaz, fonte de conhecimento, sopro de verdade na criação, em rituais de saciação de amor e de pão. A minha costela, como a das outras mulheres, continua a proclamar a sua origem una e particular, em permanente ruptura com os velhos ciclos de modelagem. Então, isto para responder à questão se neste século, neste milênio, continuamos, do ponto de vista da sexualidade da mulher, continuamos a estar num segundo plano, como sempre a mulher teve. Ou seja, numa dependência do ser humano homem, no que diz respeito ao prazer, no que diz respeito à sua iniciativa, no que diz respeito ao comportamento. Eu vou começar por dizer que esta questão da sexualidade não é verdadeira, não existe. Isto é uma provocação que eu estou dizendo. Por quê? Como eu li no meu texto, a sexualidade não é uma entidade separada. Quer dizer, se eu fizer uma autópsia, não é? Eu tenho fígado, tenho isso, tenho genitais, tenho genitais os da mulher, os do homem. Mas estas coisas como a sexualidade, toda essa coisa imaterial não é encontrada. Então, isto significa que nós, vamos estudar a disciplina que tem a ver com essa expressão. A sexualidade é uma expressão, né? É uma expressão que deriva de podemos dizer, de uma energia que está moldada principalmente por fatores externos, socioculturais e internos, não é? Porque se eu tenho umas hormonas de um tipo,
se eu sou ligada, tenho ciclos menstruais, se tenho estrogênios e não muita progesterona, se na fecundação, na procriação, os papéis são diferentes, ok. Biologicamente, nós temos aqui diferenças. Mas a questão da sexualidade, mesmo dando educação sexual, mesmo informando o que é a fisiologia sexual, o que acontece quando um homem ou uma mulher, ou sozinhos, tem uma interação sexual. O que acontece no organismo? Mesmo que se diga isso, que se ensine, sobra muita coisa que depois deriva dessa inter-relação que é aquele ser total. Ser mulher total não é dado à sociedade. E se tiveres numa sociedade extremamente repressiva, vais ter toda a dificuldade de exprimir a tua sexualidade, mesmo que tenhas conhecimento científico de que quando beijas há uma série de bioquímica e neurotransmissores que vão aqui ao cérebro e certas substâncias bioquímicas vão te dar a sensação de bem-estar. São os neurotransmissores que são fundamentais. Tu vais ter isto, mas numa sociedade repressiva, tu não terás sequer a oportunidade de pôr o teu organismo, aquilo com que tu vieste apetrechada, né? Pôr isto em marcha. Porque se uma mulher, está um mito de que as mulheres não têm desejo, que olham, não são umas santas, coitaditas, não veem nada. Isto é um mito, não é? Uma outra coisa é o tabu. Não deve ter, porque deve ser pura santa. Isto é a regra da sociedade. É o capar, desculpem o termo, né? Então, isto é o tabu, é a regra, é a norma. E depois há o mito que as mulheres não têm desejo, não têm um comportamento sexual incisivo, que não têm iniciativa. Então, nós vivemos sempre nesta dicotomia. À medida que a sociedade, e por isso o Dia da Mulher tem a ver com isto, não é? À medida que a mulher se liberta, é autônoma, dona do seu destino, é provedora do seu sustento, provedora da sua autonomia, à medida que isto acontece, os contextos de expressão da sua sexualidade ficam mais soltos. E a mulher tem possibilidade de ter vivenciar a sua sexualidade de uma forma mais satisfatória, é mais feliz. Muito obrigada. Eu vou só acrescentar aqui uma coisa. É que a sexualidade bem vivida também é poder. E quando nós retiramos a possibilidade de a mulher se realizar totalmente, estamos a retirar poder à mulher. Daí toda essa tradição de as mulheres tinham que casar virgens, não se beijavam, etc. Como nós sabemos esse trajeto. E passava-lhe a palavra também. Até que ponto não é uma estratégia de retirar poder à mulher? Na minha opinião, obrigada, bem-vindas, bem-vindos. Eu acho que é por aí. Isto é todo um sistema armado, não é? Onde nos tiram o poder do prazer, que é a base, não é? De sentir-nos bem, empoderadas, e então fazemos diferença, não é? E mesmo tendo uma parte teórica, que já, claro, temos as redes sociais, tem mais informação, não é verdade? Mesmo assim, também carregamos com outras obrigações que nos vão carregando de tarefas invisíveis, não é? Esta carga mental que se fala, que faz com que a sexualidade nem seja uma prioridade, não é? Porque as prioridades são outras que nós temos.
Então, por um lado, como dizia a Fernanda muito bem, claro, quando eu já sou autónoma economicamente, é verdade, a mulher entrou no sistema laboral, mas não saiu do sistema doméstico, não é? E então, nós entramos, eles não entraram ainda ao 100%, eles são educados para uma sexualidade ativa e muito ativa, e que o homem que não tiver a sexualidade ativa também é apontado, não é? Eu concordo, eu acho que na sexualidade é uma área onde as mulheres somos muito maltratadas, mas os homens também. Ou seja, acho que é uma área que carrega mesmo nos dois gêneros, não é? E eu vejo isto quando vamos às formações nas escolas e começamos a falar do autoprazer, do autoconhecimento, das partes do corpo, da masturbação. Se nós perguntamos na sala, então, quem é que... Nós não perguntamos, mas se perguntamos, não é? Quem é que se masturba? Que os rapazes, não é? E o que não põe a mão no ar, ui, raparigas, que não levanta a mão, não faz isso, não é? E isso estamos a falar no século XXI. Este século XXI, eu acho que se este encontro tivesse sido o ano passado, teria uma carga... Eu acho que eu, pelo menos, estaria mais leve, mais feliz. Estamos realmente a conquistar mudanças. Eu sinto a diferença. Mas com esta entrada do Trump, eu acho que está tudo, não é? Eu, pelo menos, eu sinto-me assustadíssima com todos os ganhos e saber que nas últimas semanas ele retirou 8.000 sites onde se fala na palavra mulher. É que já não é uma luta contra o coletivo, não é? LGBT. Não, já é mulher. A NASA tinha um espaço onde se falava das mulheres científicas, das mulheres desaparecidas. E estamos agora, no século XXI, não é? 2025. Por isso, pronto, como já a Simone de Beauvoir diz, não é? É preciso, com uma pequena revolução econômica, religiosa, política, todos os nossos direitos vão para trás. E os da sexualidade são os primeiros a ir. Porque entra ali a Igreja Católica, o puritanismo, tudo isto, não é? Que nos faz voltar à dicotomia das mulheres. Ou somos santas ou somos putas. Desculpem, não há mais. Não temos um leque, não é? Não nos podemos movimentar em ser o que nós queramos. Só podemos ser duas coisas. E agora, com estes retrocessos todos, estamos entrando em que o bom é sermos santas. Vamos ter que voltar todas para o armário, não é? Vamos ter que construir armários enormes para enfiar muita gente. Metade da população. Às vezes melhora a economia, construir muitos armários. A gente tem que brincar, que é para não chorar. Não sei se respondi. Olha, mas eu realmente focasse uma coisa que é importante, que é, quando falamos dos mitos, o masculino tem ali vários mitos que os faz padecer. Primeiro, a questão do pênis ser grande para poder dar prazer a uma mulher. Segundo, tem que estar sempre, a ideia é que tem que estar sempre prontos. Quer dizer, se uma mulher tiver vontade, ou se alguma fizer assim, algum gesto, podes vir, tem que estar pronto. Esses mitos de que se ele não sei, porque depois isto tem a ver com autoestima, autoimagem, que é eu não respondi, quer dizer, eu não fiquei excitada, eu não fiquei com vontade, eu tenho um problema. Porque todos os outros teriam ido, teriam dormido, teriam feito, e eu não tive vontade. Isto também pesa muito no desenvolvimento dos rapazes. Muito. Então, eu dava a sugestão que no dia do homem, se fizesse um debate, já está, debatessem estas questões, não é? Muito não? bem. Então, então nós tínhamos alinhado aqui a nossa conversa em três parâmetros. Tentar compreender como é que a sexualidade é vivida ao longo do desenvolvimento, das etapas fundamentais de desenvolvimento da mulher. Portanto, na adolescência, com o despertar, o criar da individualidade, portanto, a primeira menstruação, depois as alterações físicas, não é, e psicológicas que as jovens, as adolescentes nessa altura atravessam. Depois vamos para a fase da maternidade, que para mim é a fase mais extraordinária
da vida de uma mulher. É realmente qualquer coisa de extraordinário, na minha opinião. E depois, finalmente, a fase da menopausa e do envelhecimento, porque também há muita crença à volta do que é uma mulher envelhecida ou idosa. Será que uma mulher mais adiantada na idade não tem a possibilidade de amar? O amor na mulher é vivido da mesma forma que no homem? Porque é que é lícito que um homem tenha uma relação de amor ou se apaixone por uma rapariga 30 anos mais nova, mas se for o contrário, meu Deus, cai o carne e a trindade. Portanto, todas estas questões, em que é que vivemos? Em que mundo estamos? A viver a verdade ou a viver mitos, expectativas e determinações alheias que nos são impostas? E é isto, à volta destas questões, que nós vamos lançar aqui, vamos portanto, debater. Começaríamos pela adolescência e juventude. Eu acho que aqui a construção da identidade será efetivamente o marco mais definitivo, mais importante na construção do ser humano. Concordam comigo? Qual das duas quer começar? Tanto faz. Eu concordo plenamente, porque é na adolescência, um bocadinho mais tardiamente, não é? Porque a adolescência é um período muito longo, em que se confirma a identidade, não é? A identidade começa a se manifestar ali por volta dos 3 anos e vai se desenvolvendo, e há uma confirmação depois desse período de puberdade, que toda a gente sabe o que é, acima de tudo, essa coisa de se perceber em autoimagem todas as transformações que vão sucedendo e toda a informação e exigência cada vez maior de ser aquilo que aquela jovenzinha sente que não é. Eu falo do consumo, falo da estética, falo do corpo, falo da imagem, falo de ser mais gordinha ou menos gordinha, da inteligência ou não inteligência, dos pais quererem que elas sejam isto, aquilo, aquilo outro. Ou seja, as exigências são de tal ordem que nessa etapa o desenvolvimento da personalidade, que é parte da identidade, é uma tarefa biopsicossocial intensa. A gente não consegue, olha para uma jovem adolescente e não consegue perceber tudo, ele e ela, não é? Tudo que se está passando. Mas é uma fase mesmo importante, porque é ali que ela vai adquirir instrumentos ou competências para poder depois ter um relacionamento estável, poder viver a dois, poder querer ter filhos ou não querer, ela e com quem viver, e são sempre decisões a dois, e que sejam decisões a dois, e não uma coisa acidental. Então, este período é mesmo muito importante. E eu não entendo, já lutei muito para que houvesse uma educação afetiva, sexual, efetiva nas escolas. E a gente vê que tem umas coisinhas numa disciplina de cidadania, e já é o que é. Vira e mexe, lá temos nós, deputados preocupadíssimos por se falar de sei lá do que, não é? Não se tem. E eu sou testemunha de que aqui na região já se fizeram coisas maravilhosas que não se fazia lá fora sobre projetos de educação afetiva sexual, até em São Jorge, na Calheta, no topo, a escola teve um projeto, eu fui lá, vi um projeto espantoso, em que se abordava as coisas todas com naturalidade. Isto
Porque quando se aborda uma educação afetivo-sexual, o nome era afetivo-sexual, nem era educação só sexual. Falava-se de tudo que diz respeito a esta questão da sexualidade do ser humano, dos rapazes e das raparigas. E estava-se a preparar seres para serem mais felizes. E sem dúvida que seres humanos felizes, até do ponto de vista material, do progresso, do trabalho, e, portanto, da produção, da economia, tudo é mais positivo, quer queiramos, quer não. As pessoas infelizes deprimem-se, vão aos médicos, ficam de baixa. Há uma série de problemas que derivam dessa questão. Por isso, passo a palavra. Eu permitia-me aqui interromper só interrompa, para acrescentar uma coisa e depois dedico-lhe uma questão. Aquilo que realmente a Fernanda Mendes acaba de dizer, eu posso testemunhar enquanto docente de cidadania também. E o grande problema que nós vivemos nas escolas, primeiro é a da deficiente preparação dos docentes. Há que ter uma preparação adequada e os docentes têm que querer dar aquela disciplina. Porque eu posso não ter perfil nem vontade de interferir com filhos de outras pessoas. Portanto, isso não acontece, não há essa seleção, é-nos atribuído no horário. Depois, nós deparamos-nos com um programa e nós temos que cumprir o programa da melhor maneira que sabemos. Deparamos-nos com gravíssimos problemas ao nível dos encarregados de educação. Portanto, eu detesto dar cidadania porque há sempre problemas. Então eu evito e fujo desses temas. Desculpem esta frontalidade. Portanto, eu já estou em final de carreira e realmente não estou para me inquietar nem aborrecer mais com estas questões. Porque eu tive encarregados de educação este ano ainda, no início, a pedirem e exigirem no início do ano que eu dissesse qual era o meu programa, a minha planificação e se ia falar deste e daquele tema, porque ela não permitia. Ora, os encarregados de educação têm que mudar a sua perspectiva. Se a escola pública não serve para os seus filhos, retirem os filhos da escola pública, vão pôr nas escolas privadas, onde não se falem destas questões. Portanto, condicionar a atuação do docente é do mais refinado que os encarregados de educação sabem fazer. E tenho muita pena dos colegas que estão a começar agora, confesso que tenho, porque acho que isto é fundamental. É fundamental que se fale de sexualidade como de outra coisa qualquer, porque ela faz parte da nossa vida desde que nascemos. E nós temos que ser seres capazes de amar e expressarmos quem somos em todas as nossas áreas. Portanto, no meu tempo não era assim, no vosso é melhor, não é? Ou já foi melhor. Mas nós vivíamos muito menos. Nós vivíamos reprimidas com esta questão do casar virgem, do não dar um beijo, ai credo que ela deu a mão. Portanto, eu lembro-me do meu primeiro namoradinho de 15 anos, em que eu cumprimentava todos os meus amigos com 2 beijinhos e ele apertava-lhe a mão. Portanto, isto é ridículo. E isto mostra realmente como nós estávamos sujeitos a uma série de condicionantes que nos marcaram. Francamente, eu não me lembro da minha mãe falar comigo, por exemplo, sobre o que quer que seja destes temas, e lembro-me de a primeira vez que me veio a menstruação, portanto, eu estar em casa com a minha avó e chamar a minha avó muito aflita para perceber o que era aquilo. Então isto tem que mudar, não é? Isto está a mudar devagar. E eu assusta-me também que nós estamos a retroceder. A sensação que eu tenho nas escolas já há algum tempo é que nós estamos a retroceder. Posso interromper só uma coisinha? Muito retroceder. Sim, senhora, faz favor. O que é triste é que estamos a retroceder e, no entanto, os miúdos estão a ver pornografia com a maior tranquilidade. Exato. Vejam bem o paradoxo disto. O paradoxo. Eles veem aquilo e aquilo é que é o normal. A violência, não é? O coito, a maneira como tratam as mulheres. Despido de sentimento, não é? Despido de Nem sentimento. essa questão.
Para mim, Cheia de é porque violência. eles percebem que é um modelo. Eles não, como não têm educação sexual, não podem falar sobre isso. Não tem um lugar para falar, para descodificar o que acontece na pornografia. Acaba por ser os modelos Exato. de atuar, de iniciar o sexo. Vamos passar aqui a palavra agora. Olha, eu agarrei a presidência da APER, Açores, não é? Que é a associação que está especializada na educação sexual na região e que tem vindo a fazer muito trabalho já há muitos anos. E realmente, neste momento, eu concordo consigo, vivemos numa época de medo. Então, a gente já não faz educação por medo à represália de fazer educação. Eu agora mesmo estou no momento de ter que contratar alguém e penso, eu não posso contratar um menino que acaba de sair da universidade e mandar-lhe para as escolas. Eu vou ter pais a apertar. Eu tenho que ter alguém muito bem formado, que saiba responder, com formação muito especializada, mas a pagar 1.000 euros, isto fica complicado. Pronto. Mas é verdade que, por exemplo, a Fernanda estava a dizer, não é educação sexual, é educação sexual e afetiva. Isto foi tudo um marketing. Isto é educação sexual. A sexualidade é afetiva, os afetos estão dentro, não é? Mas a gente tem que endulçar a coisa para ver se entra. Pronto. E nós, desde a APEF, enquanto eu estou na presidência, fazemos todo assim. Não é feminismo, é igualdade de género. Tem que ser todo através de coisas que não incomodem tanto que para ver se vai entrar, não é? Pronto. Mas é importantíssimo fazermos este trabalho de educação sexual, que não se está a fazer, porque os estudos dizem que para que uma educação sexual seja eficaz, no mínimo, o mesmo público tem que ser atingido 10 vezes. O que é que nós estamos a fazer? Uma ida no ano a falar de uma temática, cada ano escolhida, uma temática, 1h30, no máximo. Isto é... Pronto, é dizer que estamos a fazer porque é uma legislação que obriga, não é? Mas não se está a fazer nada. Não se está a fazer. E quando nós, enquanto associação, vamos, reunimos com os políticos, com as políticas, explicamos a importância, ouçam, que a região autónoma dos Açores estamos no top 5, não é das melhores coisas. É de gravidez não desejada na adolescência, em doenças de transmissão sexual, é que isto é mesmo importante e que isto poupa dinheiro à saúde pública. Estamos a gastar dinheiro em intervenções, que gastando dinheiro em contratar pessoas para irmos lá e formar e educar, poupávamos. Mas tudo isto tem a ver, novamente, com a ideologia, com os tabus, com a repressão, com tudo isto. Não é? Não vou dar dinheiro a isto porque vão dizer que estamos a educar para que tenham relações sexuais. Não, senhores. Está estudado cientificamente. Quanto mais educação sexual, quanto mais informação, mais tarde é o início das relações sexuais coitais, por exemplo, mais a ideia de autoconhecimento. Não vais falar de masturbação, não, eu quero que as pessoas se masturbem, se conheçam, para depois decidir quando, como e com quem. Não faz sentido a minha primeira relação sexual ser com outra pessoa. Não faz sentido que o nosso ginecologista conheça a nossa vulva e nós não conheçamos a nossa vulva. Não faz sentido muita coisa, não é? Mas isto que estava a dizer é importantíssimo, é o medo aos encarregados, encarregadas de educação, depois vir cortar. Eu digo isto sempre, os encarregados de educação não podemos saber mais de pedagogia do que os professores. Não tiramos esse curso. Por muito Instagram que tenhamos, e a gente vê, não sabemos. Igual que não sabemos mais que os médicos, não? Mas há tanta pressão também nos pais e nas mães para sabermos de tudo, controlar tudo, não é? Que já nos metemos no âmbito também da sexualidade e é fazer. Isto é deixarmos entregues os miúdos à pornografia, realmente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu gostava. Não, eu só Quero chamo a acrescentar. atenção das questões relacionadas com as doenças sexualmente transmissíveis. Está É disparado. que, no princípio, foi aceito. Eu rio porque eu já dei a volta ao bilhar grande, como se costuma dizer. Ou seja, quando se fundou a Associação de Planeamento para a Família, nos anos 68, para aí, No continente. sim, no continente, em Portugal, no todo. Eu trabalhei no núcleo de Coimbra como voluntária e pela primeira vez fomos às escolas falar sobre planeamento familiar e aceitava-se, começou a se aceitar a ida, porque evitava as doenças sexualmente transmissíveis do lado prático.
quando um governo ou os políticos, os decisores não entendem e não conseguem ver pelo menos o lado prático, já não falo de pensar o prático, econômico, e a pensar na saúde pública, e foi por essa via que se conseguiu alguns avanços, e hoje nem sequer esse lado vem. É um retrocesso extraordinário. É um retrocesso extraordinário. Não é? E eu fazia aqui só agora uma pequena pausa para falarmos com o nosso público. Há pessoas aqui que têm filhos. Eu gostaria também que nos fizessem chegar qual é a vossa sensibilidade em relação a estas questões. Olha, eu gostava de dizer uma coisa a propósito de várias coisas que já disseram. Eu era professora e numa altura em que houve, claro, nós sentimos isso, que havia muita gente com SIDA, havia transmissão da SIDA, havia avisos e tal, e etc. E que era preciso muito cuidado. E eu, aproveitando o programa e o texto e o que estávamos a estudar, que era de literatura, veio à baila qualquer coisa e disse: ai, olha, não se esqueçam, a propósito disso, tenham muito cuidado, porque está a haver um surto grande de SIDA. E eles perguntaram-me o que era a SIDA. E eu tive que dizer. E como é que se apanharam? Acabou a aula, e há um aluno que diz que quer falar comigo. Eu disse: o que é que se passa? Ó senhora, eu queria, mas tenho vergonha de fazer isso. Diz: o quê? Querias o quê que tens vergonha? É que eu queria comprar preservativos, mas tenho vergonha de comprar preservativos. Olha, então esperas que eu daqui o homem tenha vais comer outro. Que é o supermercado ali ao lado do liceu. E eu ia mesmo, eu tinha que ir lá. E ele disse: vais comigo, vês o que eu faço e depois conversamos. E eu fui para lá fora e disse: olha, tens aqui os preservativos, chegas aqui. Senhora, pois, e agora? Vou ver que eu estou a comprar. Tu vais discreto, tiras com jeitinho, levas para a caixa e a caixa não te vai dizer nada, depois paga, tens dinheiro, tem. Então vais para... E, senhora, mas e qual é que eu devo escolher? Olha, escolhe melhor, o mais caro. O mais caro que é mais seguro. E ele assim fez. Eu ia atrás dele, ele lá levou, pôs a caixa e depois, senhora, eu nem sei como é de agradecer, como é que eu fui capaz de lhe perguntar uma coisa destas. Bem, sempre que seja possível, o que eu souber responder, eu respondo. O que não souber, encaminho para quem sabe. Olha, esse rapaz nunca mais se esqueça de mim. Deixa lá, claro. Ele conhece-me, encontra, mete-se comigo, brinca comigo, tudo. Era tão simples. Mas se os livros encarregados de educação soubessem que a professora tinha ensinado aquilo, ela estava crucificada, estava fora do liceu. Estava fora do liceu. Obrigada pela sua participação. Mais alguém? Sim. Uma coisa curiosa, a doutora falou da questão de todos os problemas da mulher quase pode vir aí. Quer dizer, a mulher apareceu da costada da andar. Está na Bíblia, não é? Sim. Ou seja, o problema está na Bíblia. E a partir de toda a educação é feita de acordo com a submissão da mulher e saber as necessidades todas. As necessidades todas. Inclusive o arcebispo de Paris, no século XIII, se me fala agora, condenava as pessoas que tinham uma criança deficiente, era porque tinham pecado, por exemplo, na altura da Quaresma. Tinham tido relações sexuais na altura da Quaresma. Quer dizer, tudo isso torna um panorama, uma imagem terrível. E que foi sempre com o avanço e recurso, mas não falo agora com as pessoas. E a educação sexual tem visto que houve um problema agora com um casal no norte, que o filho estava numa escola e que não aceitava a educação. Estava sentada na escola e queria ter os filhos e tinha no tribunal. Tudo isto mostra a mentalidade. Os carregados de educação vão, no fundo, refletem isso. Acabam por ter essa. Também não vieram numa zona, uma educação muito dura, toda a gente aquilo tudo. E fazer a religião se encaixa nisso. Mas nós temos sociedades, primeiro primitivas, isso é que é primitivas da África e de outros sítios, não é? Que são sociedades matriarcais. As mulheres é que mandam. E porquê? Por uma razão da funcionalidade, ou seja, porque elas são mais. E, portanto, toda a gente sabe que aquele filho que sai dela é dela e não é. Enquanto são patriarcais, se faz, é que casar, mas ninguém sabe
ser aquele pai ou ser outro pai, mas a mãe é sempre a mãe. Tem esse poder e essa força. E na realidade, depois, claro, mas depois tem as fragilidades. Com mais, é uma chatice para Por isso o é que deixa trabalho. eu interromper, Carlos. Quando dizemos que nós vivemos numa sociedade judaico-cristã. Tá, exatamente. Portanto, Exatamente, é isso isso. tudo, né? Durante o tempo todo que a igreja Foi. teve, Essa influência religiosa. ela era também Estado, ou perfeitamente ligada ao Estado. Desculpem eu ter interrompido, mas estou aproveitando a deixa. E no momento, e não é um momento, e com o desenvolvimento, os estados, quando se começam a separar da igreja, os poderes começam a ser separados, estamos a falar de estados e hierarquias. O povo e as organizações intermédias não se afastam assim rapidamente, não separam rapidamente, e o povo muito menos. Então, quando começa, isto vai nos avançar no nosso tema. Sim. Quando isto se dá, lentamente os estados separam os casamentos, e os casamentos, ok, é para por criação, mas é o religioso, o casamento civil é um contrato de cuidados e disto de partilha e não sei o quê, mas já não visa procriação, é um contrato à parte, e isto é que veio possibilitar a legislação dos casamentos de pessoas do mesmo sexo. E é isto, indo já para a terceira idade da sexualidade. Não, é a passagem. É só para a gente pensar que é isto que veio permitir que o direito é legislar. Porque até então, toda a legislação, vê lá o que tu fizeste me lembrar. Toda a legislação era o ser que tinha direito ao direito, não só porque fazia a lei, mas era o que tinha era alvo do direito, tinha que ser um homem, era branco, cristão e heterossexual. Eles, vejam, os negros, as mulheres não tinham direitos. Quanto muito tinha direito a viver. Não tinham direitos no direito. Então, esta evolução é que abriu, quando há separação, os estados começam a legislar, começam a fazer lei que permite que esse contrato seja feito com pessoas do mesmo sexo. As religiões lá têm as suas regras e vem por aqui adiante. Muito bem, então eu vou agora lançar aqui uma pergunta para si, muito prática. Como é que a juventude, no geral, e especificamente açoriana, está a viver essa liberdade afetiva ou sexual? Eu acho, também há uma demonização da juventude. Eu acho que nós temos a juventude mais preparada de sempre, mais sensível, menos homofóbica, ou seja, há trabalho que se está a fazer e se está a conseguir. Na mesma, como estamos numa era de polarização, não é? Depois, o que tem em casa, ou tem uma casa de um lado ou uma casa da outra, não é? E depois, pronto. A boa notícia é que com a globalização eles acedem a diferentes conteúdos do resto do mundo. E eu acho que temos uma juventude que está mais preparada do que a minha e do que a vossa, certeza, com mais informação. Certo é que depois, como é tanta informação, não accedem sempre à informação mais científica, mais adequada, certíssimo. E que como há ainda, porque parece normal que haja um tabu sobre a sexualidade, não há educação sexual na época onde um beijo na televisão era cortado, não é? Pronto, faz sentido, há uma correlação. Agora, não faz muito sentido não haver educação sexual na escola quando estamos numa era onde é todo exposto, não é? Pronto. E então, o que é que eles acedem? Uma educação sexual, como nós falamos, que na base é a pornografia. E a pornografia mainstream, que é a pornografia gratuita, que é só um clique. E o que é que temos ali? É violência, é misoginia, é o pior cenário que podemos trazer para resumir o que seria um acto sexual, está ali.
e depois eles vêm-se obrigados, eles e elas, a reproduzir isto nas suas relações sexuais. Pronto. E aí onde temos todo o caldo de cultivo para termos as gravidezes não desejadas, a violência de género nas relações afetivas no namoro, uma autoestima baixíssima porque estamos a compararnos com corpos que não existem, não é? Que estão completamente modelados, depilados, inyectados, pronto. Com pênis que não correspondem com o meu tamanho e o tamanho deste que eu estou a ver aqui, não é? Então, estamos a mexer com a identidade destes jovens, não é? Estamos a falar que é a fase da criação da identidade, da autoestima. Quanto mais identidade, eu sei quem sou e o que é que eu quero, melhores decisões vou poder tomar. Se o que eu sou está definido em base ao que eu vejo e o que eu vejo não tem nada a ver comigo, eu sinto-me desenquadrado ou desenquadrada, não é? E isto dá uma tarde para mangas. Exatamente. E como temos que avançar, já estamos aqui há 1 hora, não é? Supondo que as jovens tiveram, portanto, toda uma preparação, escolheram a sua profissão, são felizes, decidem casar e ter filhos. Ou não ter filhos. Então, esta questão, gostava que abordassem esta questão, é lícito que a mulher queira casar, queira ser feliz com um parceiro, mas não ter filhos sem ser julgada, ou as expectativas são sempre de que a mulher terá obrigatoriamente que ter filhos? Queria perceber qual é a vossa sensibilidade. Eu posso começar. Nós também estamos comemorando, acho que são os 30 anos da reunião mundial de Pequim sobre os direitos das mulheres. Quer dizer, a partir dessa reunião, que são reuniões promovidas pela Organização Mundial de Saúde na área, é uma comissão específica que se debruçou sobre esses problemas. Então, com esta reunião, foi entendido e determinado, e essa reunião teve cerca de 190 países representados. Portanto, eles recebem depois um plano de ação para os próximos 5 anos. E nessas matérias, é reconhecido ali que os direitos das mulheres têm de estar enquadrados, inseridos no âmbito dos direitos humanos. E, portanto, os direitos sexuais das mulheres, nesses direitos, está englobado que a mulher tem, é sempre a mulher e meninas, portanto, porque fala da educação das meninas, do direito a serem meninas e se desenvolverem, não serem mutiladas, e as mulheres têm o direito de querer casar ou não casar, isto por causa dos países, 190 países, aqueles que obrigam a casar, e têm o direito a querer ou não querer ter filhos. Portanto, é um direito que a mulher tem. Não é por ela ter o útero, não é? E ter o aparelho reprodutor que é obrigada a ter filhos. Certo. Até porque nós vivemos numa sociedade em que a liberdade é a essência da nossa democracia. E a liberdade é o direito à autodeterminação. Eu escolho o meu destino. Eu tenho que respeitar a legislação, mas eu escolho e sofro as consequências da minha... Ou seja, eu tenho liberdade para ter a minha autonomia. Estamos a falar no sentido geral da lei. Da lei. Depois temos as condicionantes sociais que moldam tudo. Na prática, uma mulher que escolhe não ser mãe está sujeita a uma série de críticas e inquirições. E a mulher que escolhe ser mãe, mas é só um. Ou seja, isto depende, não é? Aqui tens que bater nos dois. Não estamos
casas. E quando eu fui, primeiro, este é o primeiro, quando é que é o segundo? Para aqui, ficamos aqui, se estamos em rabo de peixe, no segundo, não. Temos que ir para mais. Isto depende, porque tem a ver com a cultura na que estamos inseridos, o país, não é? Mas uma coisa, às vezes nós temos progressos legais que avançam mais rápidos do que a própria sociedade, não é? E a verdade é que nós, as mulheres, somos educadas com um imaginário, não é? Logo de pequenitas, os menucos, os carrinhos, a cozinha. Isto continua. Isto continua. Depois, há muitas mulheres já que decidem não ter filhos. Mas tem que levar em todos os natais, levam com a conversinha da família toda, os amigos. Mas será porque? Será que não gosta? Será que é lésbica? Não é? Ou seja, tem que haver uma explicação para que uma mulher em pleno século XXI não queira ter filhos. Depois avançamos para ter filhos e dizemos, onde que eu me meti? Se alguém me tivesse avisado disto, não é? Ou seja, também, mesmo quando decidimos livremente, ou seja, o que é a liberdade em sociedade? Numa sociedade que é moldada, ou seja, os meus desejos são meus. Ou fui educada para eles. E tudo isto já dá uma conversação filosófica para outro dia, não é? Para o dia da filosofia. Mas isto da liberdade tem o que se diga. Acho que ainda é raro que uma mulher possa dizer livremente eu não quero ter filhos e ninguém questiona. Não, isso é preciso. Agora, o homem que diz que não quer ter filhos, Não há problema. claro, ele está optado pela sua carreira profissional ou outras coisas. Tens certeza? Se calhar mais à frente vais querer. Não é? Exatamente. E a questão seguinte é esta. Com a maternidade, que é uma fase tão extraordinária e tão extraordinariamente cansativa, sobretudo para a mulher, porque queiramos, quer não, a mulher vê-se abraços com muito mais trabalho do que os homens. Isto vai mudando devagarinho, mas ainda não está lá. A sexualidade muda. As relações, a sexualidade muda. As relações de intimidade mudam. Quando é com outra pessoa. É que há muitos homens a queixarem-se. Claro, coitadinhos. Tenho uma pena de todos eles. Pronto. No dia do homem podem convidar-me para falar da pena que tenho e de que foram relegados porque nasceu um bebê. Pronto. Então, o que é muda principalmente? Eu acho, o que eu vejo em consulta, não é? Muitas mulheres que vêm à consulta e muitos homens muito zangados, foi esquecido, e já não olha para mim, e já nunca temos relações sexuais, e pronto. E a mulher muito aflita porque não está a conseguir cumprir com o débito conjugal, não é? Que é isso. O nosso prazer é para... Pronto. As relações de intimidade com outra pessoa pressupõem uma energia que é sobrante. Não é uma necessidade primária, é uma necessidade secundária. A sexualidade é primária porque tem a ver com afetos, com identidade, com... Agora, as relações de intimidade com outra pessoa é uma necessidade secundária. Se eu não tenho cobertas as primárias, dormir, comer, relações de afeto, que às vezes na relação de casa não há afeto, mas queremos relações de intimidade, então também fica complicado. Quando não temos cobertas as primárias, não chegamos às secundárias, eu não tenho energia sobrante para me relacionar com amor, com prazer, com outra pessoa. E o que acontece quando temos crianças? Estamos esgotadas. Como não há igualdade, não é? E, obviamente, às 10 da noite, eu não estou com a energia de vamos lá fazer uma festa. Isto é, assim, Sim. palavras do povo. Isto é a realidade. A realidade. A realidade dos factos. E agora passo aqui uma outra questão, avançando. Entretanto, vivemos nesta realidade, não é? Do equilíbrio, do trabalho, etc., criar os filhos, e de repente já estamos na menopausa. Já estamos na menopausa e mais um saltinho estamos na terceira idade. Então, o prazer sexual muda, a vida sexual e afetiva muda, não muda, os velhinhos são relegados para Os lares. Exato, para os lares. Mas nos lares, o que é que se passa? O que é que se passa com a sexualidade? Nos lares não se passa nada a ver. Entre aspas. Bom, isto é assim. Muda. Claro que muda, porque há uma mudança biológica intensa, mas lá está. Se houver conhecimento e se cada mulher
perceber o que se passa consigo e tiver ajuda necessária no caso de ter muitos sintomas da privação dos estrogênios, isto é assim, a privação de uma hormona e a privação daquela hormona que é um bocadinho súbita, começa devagarinho, mas não deixa de ser súbito. Então, há mulheres que não têm problema nenhum, só vão lidar com uma coisa muito simples, que vai começar a ter um problema da secura, falando assim, vaginal. Ou seja, o coito pode começar a ser incomodativo ou mesmo doloroso. Isto é a coisa mais simples desse mundo, que mais há por aí, em qualquer supermercado, são os lubrificantes. O que é preciso é saber os que são melhores para não dar alergias, não ter problemas desse tipo. Então, claro, lubrificantes à base de água, e as relações podem ser absolutamente normais. E antigamente, muitos casais melhoravam a sua vida sexual no tempo que não havia pílula, ou que ainda não aceitavam, porque já não estavam preocupados com a gravidez. Essa é uma realidade. Eu ouvi mulheres em consulta dizerem isso da psiquiatria. Portanto, o pressuposto de que, se tiver muitos sintomas, ter ajuda médica, e aqui há preconceito. Aqui há preconceito ainda. Ainda há muita decisão médica relacionada com um conhecimento, ok, a terapêutica de substituição pode ter efeitos secundários, mas pegam no genérico e aplicam a todas as mulheres, em vez de dizer, não, você pode tomar, você não há risco, vamos vendo isto. A melhoria que certas mulheres têm da sua vida sexual, quando têm possibilidade de tomar essas hormonas de substituição, é uma coisa espantosa. Portanto, se no pressuposto de um casal há uma vida afetiva, sexual, de intimidade boa, a menopausa não interfere. Como então os recursos que nós temos não interferem? Chega-se à terceira idade. Se for esse casal assim, só vai e tiver relação de intimidade, vão saber adaptar a vida sexual às suas capacidades físicas. Porque a vida sexual, a relação afetiva sexual, está moldada no coito, não é? A relação sexual o princípio, é o meio e é o fim. Ou seja, carícias, coito, pronto, orgasmo e fim. Ora, sabe-se perfeitamente bem que se pode ter prazer do âmbito da sexualidade sexual sem o coito. E pode haver orgasmo, no caso da mulher, o marido ter um problema, não é? Ou o companheiro ter um problema grave que não permite a ereção e que não pode tomar o famoso comprimido azul, que tem problemas cardíacos, eles podem ter uma relação de intimidade, de prazer, e ele pode dar prazer à sua companheira. Se a vive há tantos anos, já a conhece bem, já sabe que se manipular aquele clitóris, seja de que maneira for, ela vai ter um orgasmo, tem 80, tem 90. Só se ela tiver uma condição os islâmicos têm uma coisa de fazer... Portanto, agora o problema é este. Então, é um problema que, como dizias, e como também falavas, o autoerotismo, o conhecimento do corpo. Eu, quando eu fiz a praça, como de manhã, a praça é mais para os sêniores, e tinha aquela assistência nos intervalos, lá vinha aquelas perguntinhas pessoais, não é? E é gente interessante. E vinha uma mulher de 50 anos, pôs-me a questão. Ai, meu marido morreu há 2 anos, eu sinto tanta falta dele, a gente tem uma vida sexual tão boa, isso, aquilo, aquilo. E eu sinto necessidade, mas não tem parceiro? Não tenho. Tenho e não saio muito e não vou para esses links, não sei o quê. O que eu faço? Pergunta-me ela. Mas o que é que faz? Então, não tem parceiro, tem desejo, conhece o corpo, então só tem uma saída, é masturbar-se.
Como é que ainda é um tabu tão forte as mulheres sozinhas terem desejo sexual e não serem capazes de dar o prazer a si próprias? Quando Deus Nosso Senhor e o Senhor Santo Cristo deram-lhe aquele corpinho e deram-lhe ali o genital com aquele clitóris, que é parte do corpo dela. E que só serve para isso. E que a gente devia ir de joelhos. Agradecer. Essa parte, desculpa eu brincar, mas agradecer que afinal as mulheres têm ali Isso foi uma um compensação. privilégio. Isso foi uma compensação. Uma pelo pai. compensação. Portanto, eu estou a dizer isso a brincar, mas entristece-me. Quer dizer, aquela senhora tinha tudo na mão. E o quê? É A educação. a tal questão do início. Exato. Que as mulheres, elas próprias, ainda não são capazes de dar o salto de se assumirem em pleno com elas próprias, não é? E Sim. Eu gostava de dizer só que eu por acaso tenho ido a várias formações dos médicos de família, das médicas de família, e eu digo sempre que esta parte já da terceira idade, que é, se o médico de família, a médica de família, não pergunta, e então, e as vossas relações de intimidade? Porque realmente tem que haver adaptações. O joelho já está com artroses toda, não vou poder pôr na cama, não é? A hérnia discal, pronto. Mas se não é falado, não existe. E isto é que acontece, uma invisibilidade, não é? Há um momento na entrada da menopausa onde não se acabou, fala. É. não é? Porque, e mais nas mulheres, não é? Nos foi sempre dito e educado que nós somos mulheres quando vem a menstruação, que é uma estupidez. Como uma miúda com 13 anos é uma mulher, não é uma mulher, é uma menina, tem uma menstruação, mas é uma menina. Não é? Porque depois dizer que é uma mulher já vai dando asas a outras coisas que acontecem e que também a região autónoma dos Açores pontua em maior casos, não é? Em comparação com um continente. Pronto, mas é a invisibilidade da nossa sexualidade. Aí é quando já morreste. E o problema não é que os outros nos invisibilizem, é que nós fomos educadas para invisibilizar. E nós integramos isto e vamos desaparecendo. O outro dia eu via que o estrogênio é a hormona do cuidado do outro. E que então, quando há uma descida desta hormona, nós ficamos mais rebugentas, mas então, socialmente explicado é: por que estás assim? Porque vocês me estão a pedir montes de merdas que eu sempre dei e agora já não tenho cachorra. Porque a minha hormona desceu e já não consigo. Então, essa rebugice, essa irritação também tem uma parte social, não é? De continuarem a fazer os pedidos de cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, 30 anos a dar cuidado. Por favor, deixem-nos agora descansar um bocado, voltar a focar-nos em um período onde tem que haver um novo autoconhecimento. Baseado na ciência. A ciência não está a acompanhar o poder dar este conhecimento às mulheres, saber que há vitaminas que têm que ser começadas a tomar, suplementos. Não? Temos que voltar a olhar para nós como prioridade. E isto é o que eu acho que se está a começar a falar, eu acho que é uma boa notícia, mas ainda devagarinho. Mas eu acho que é uma boa época para a mulher. Já estão todos crescidos, muitos despachados, outros já foram, até estamos viúvas. Pronto, e podemos voltar a olhar para nós e voltar a cuidar, não é? E até voltar a conhecer o nosso corpo, como esta senhora. O que eu falo para a mulher é válido também para o homem, Sim, que está claro. sozinho Sim. e que não. Mas é o homem capaz. normalmente saberá masturbar-se. Olha, Terá aprendido. É raro o rapaz que não aprende a se masturbar. Faz parte do processo de desenvolvimento e de conhecimento da sexualidade. Em oposto à mulher. Não é? Em oposto. Isso, sem dúvida. Sempre foi. Porque é compreensível, e só para, isso faz-me lembrar esse outro aspecto que é, enquanto que o rapaz, desde pequenino, não é, tem que manipular o pênis, mexer para vestir, para limpar, para higiene, a mulher fala sem se ver. E essa é uma das questões muito importantes. As mulheres, quando se imaginam, o homem, quando se imagina, faz uma fotografia interior, ele vê o pênis. A mulher, quando se imagina, nunca vê os seus genitais. É como as bonecas. Porque está escondido.
ensinar, quer dizer, é tão importante. Mulheres que tiveram imensos filhos e eu perguntava, mas então sabe como é que é por baixo? Sabe, tenho anos e tenho a vagina, tenho isso aqui, como é que é? Por onde sai o xixi? Portanto, e por quê? Porque realmente, anatomicamente, ela precisa de ativamente pôr um espelho. Eu mandava sempre fazer isso. A primeira coisa, tem que se conhecer. O homem, o marido conhecia melhor os genitais da sua mulher, dos que olhavam, não é? Melhor do que elas. Portanto, foi sempre importante dizer, veja como é, veja como é. Quanto mais não seja, para ver mudanças do ponto de vista de doenças. Portanto, devia, assim como indicam para palpar a mama, deviam dizer, pegue um espelho e veja, porque também se adoece nos genitais. Muito bem, então como a hora vai avançada, vamos terminar. Propunha que terminássemos com esta... Vou ler. Muito bem. Qual é o perigo da mulher livre? Uma mulher livre é um perigo? É um bom perigo. Por quê? O que é o perigo? O perigo é o risco. Não é? E nós temos que arriscar em tudo na vida. Claro, é um risco que tem um certo controle, mas uma mulher livre é aquela que é capaz de arriscar, de ser feliz, de experimentar, de ver, encontra alguém, interessa-se por ela, vamos experimentar, vamos num diálogo, numa constante modificação. Uma mulher livre, ela experimenta. Assim como tu experimentas para progredir na tua profissão e em outras atividades, também na relação amorosa é importante que pode acertar logo a primeira. Pronto, acertou, não é? Não estou a dizer. Mas a experiência faz parte da vida e da felicidade. Olha, eu diria que uma mulher livre, muitas mulheres livres, porque uma mulher livre não é assim tão perigoso. Haverá muitas mulheres livres. Somos um perigo muito grande para o sistema patriarcal e capitalista. E este é o problema. É por isso que não há uma quantidade enorme de mulheres livres. É por isso que se está a trabalhar em contra disto. Porque nós mutilamos o sistema rapidamente. Se todas nós nos juntarmos livres, somos um perigo. Para o sistema, é um perigo bom. Porque este sistema está a precisar de uma grande mudança. De mulheres. Muito bem, não sei se alguém tem mais alguma coisa que queira acrescentar. Se não, Gostava de fazer uma pergunta. Eu tenho uma filha com 6 anos e desde que ela nasceu, eu sempre tive uma coisa que era. Eu explicava as coisas a ela como eu entendia, não é? Não é? Segundo baixo, né? Uma criança. E queria perguntar se devo continuar a fazer isso. Ou seja, quando ela me pergunta uma coisa, às vezes a gente não sabe explicar com palavras. E ela vai crescendo, ela tem 6 anos, e ela vai crescendo, ela surpreende-me com aquilo que ela me pergunta, não é? E eu tento ser o mais verdadeira possível naquilo que eu respondo a ela. E é óbvio que uma coisa que nos preocupa qualquer pai, não é? Seja de menina, seja de menino, que é qual é a direção que eu devo ter em relação a isso, é ser feliz na sua condição, nos seus sentimentos, na procura pela felicidade, na sua sexualidade. O que é que eu posso fazer para melhorar isso? eu já dou a palavra a quem percebe, às especialistas, mas eu quero dizer que nós estamos na vida só por um motivo, para sermos felizes. Esta é uma, e não prejudicar ninguém, como é evidente, mas para sermos felizes. E agora passo a palavra, a pergunta. Eu diria que está a fazer muito bem e que é para continuar nesse caminho, que é adaptado à sua idade, ir dando-lhe respostas da realidade, baseadas na ciência, não é? E baseadas num futuro responsável de si próprio e de responsabilidade afetiva para com os outros.
Eu acho que não temos que ter medo de chamar as coisas pelo seu nome. A vulva é a vulva, a vagina é a vagina. Não temos que inventar o piripi, a pilafiga, a pombinha. Não passa nada, não é? Não é preciso, porque não é... Depois, ai, uma menina de 6 anos a dizer vulva. Não diz braço, não diz mão. Que temos que... Já estamos a pôr uma carga. Quando queremos poupar-lhes de serem adultos, isto não é ser adulto, isto é como se chama, um órgão genital, está nos livros. Não é? Por isso eu acho que está a fazer um bom trabalho, que é ter consciência de dar informação à sua filha. Está estudado, milhões de estudos. Quanto mais informação, mais capacidade de decisão e maior felicidade com as decisões tomadas. Não é? Por isso, esta seria a minha... Então, disseram tudo. Ainda bem que a tua miúda pergunta. Porque isso é um bom sinal. E o facto de interagires com ela, explicando e dando a perceber que é uma coisa natural, ela vai perguntar sempre, e isto é fundamental para a confiança na sua mãe e poderes acompanhá-la no seu percurso em direção à felicidade, a ser um ser equilibrado, e bem disposto, alegre e feliz. É que isso, que não seja falado, não quer dizer que não existe. Que não falemos nas escolas de educação sexual afetiva, de sexualidade, de relação, não quer dizer que não vão fazer. Não falemos de usar o preservativo, não, vamos fomentar, não, é que eles vão ter relações. Está na época de experimentar. Podem fazê-lo com informação ou sem informação. Ou com informação deturpada, não é? Claro. Então, estas são escolhas que eu acho que depois, enquanto mães e pais e encarregados de educação, pedagogos, nós temos, enquanto sociedade, que abraçar, que não é por não dar informação que não vai acontecer. É o contrário, é sempre o contrário. Ok, obrigada. Não sei se há mais alguma questão, se queiram pôr, se não, damos por terminado, agradecendo a vossa presença, agradecendo o meu convite para estar aqui, o vosso convite, parabenizando mais uma vez a vossa iniciativa e que continuem com este tipo de encontros, porque acho que Obrigada pela vossa presença. são muito profícuos. E as próximas viram, acho que tínhamos aqui tema para uma sessão de semana. Sim, sim. Isto foi um bocado abreviado. Obrigada.